Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e vamos lá para uma aulinha de máquinas elétricas então, ok? Máquinas elétricas, o que a gente entende por máquina elétrica? O que funciona, que tem em relação com a energia elétrica. Então vamos pensar assim, nós temos três grupos aí, temos três máquinas distintas, ou três grupos de máquinas, que são os motores, são os geradores e são os transformadores. O motor elétrico, o gerador elétrico e o transformador elétrico. As principais diferenças deles são as seguintes, ó. No motor elétrico, ele é todo dispositivo, todo equipamento que foi construído para transformar energia elétrica em outro tipo de energia, movimento, tá? Então você pega um motor, você liga ele na tomada e ele vai girar. Pensa num ventilador, desse de teto assim. Você liga na tomada, liga o botãozinho, ele gira. Aí ele tem as pás que são ajustadas com um ângulo para fazer com que o ar circule. Ok? Então a função do motor é transformar energia elétrica em rotação, o liquidificador, certo? Então o motor tem essa função, transformar energia elétrica em outro tipo de energia, geralmente em movimento. Como que o motor é construído? Dentro dele são pequenos ímãs, tem alguns ímãs e tem lá um bobinamento, fio enrolado, que quando a corrente elétrica percorre esse fio, a gente já sabe, a gente já temos esse conhecimento que vai formar um campo magnético. E esse campo magnético vai interagir com o campo magnético do ímã, uma outra parte do motor. Então nós vamos ter duas partes. Nós vamos ter a parte externa, que é chamado de indutor, e a parte interna, que é chamado de induzido. Ou, na parte externa, que são as bobinas, e na parte interna o rotor. Rotor é porque ele rotaciona, então essa parte ele é fixa nas pontas por rolamentos e ela pode girar. Então quando a corrente elétrica está passando nessa parte externa, está formando um campo magnético. Na parte interna nós temos ímãs, podem ser ímãs colocados ali, que daí esses ímãs vão interagir com o campo magnético criado pela corrente elétrica e vão fazer esse rotor girar. Então ele vai acabar rotacionando. E assim, esse é o princípio de funcionamento de um motor, o princípio básico de funcionamento do motor. Já os geradores, como o próprio nome diz, gera. Não. A gente não consegue gerar, produzir, tá? Porque a gente não cria energia. Energia não se cria, energia não se destrói, energia a gente transforma. Ok? Então, ó, geradores elétricos a gente chama de gerador porque dá a ideia que ele vai transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Ou seja, vamos pegar dentro de uma turbina lá, numa hidrelétrica. Então tem a turbina por onde a água passa, que vai girar um rotor e ele vai girar, olha o nome, rotor. E esse rotor está girando com também ímãs em volta. Esses ímãs vão passar por essa bobina que está em volta e vai induzir então corrente elétrica. Ah, professor, o motor é o princípio contrário do motor elétrico? Sim. Muitas vezes nós temos nesses carrinhos de controle remoto, esses motorzinhos menores que são de corrente contínua, o próprio motor é um gerador. Então se você pegar e girar ele, ele produz eletricidade. Se entrar eletricidade, ele gira, certo? Então, nesse caso, beleza? Então nós temos esse tipo de funcionamento que é o gerador. Ah, mas professor, nós temos também as pilhas. As pilhas são geradores? São, porque as pilhas, baterias vão transformar a energia química em energia elétrica. Então já não precisa, não necessariamente precisa ser um motor, algo que tenha que girar ou coisa assim. Então pode transformar a energia química em elétrica. As placas fotovoltaicas também são geradores. Por quê? Porque vão transformar a energia solar em energia elétrica. Ok? Já os transformadores, o nome já diz transformador. Ele transforma o quê? Ele transforma a energia elétrica em energia elétrica. Nossa, professor, mas então ele é inútil. Ele é inútil para isso. Não, cara, pensa um pouquinho assim. É o seguinte, nós temos uma função que é muito importante, que é transmitir a energia gerada de uma hidrelétrica até um outro ponto distante do nosso país e tudo mais. Para a gente transmitir essa energia, nós precisamos colocar fios. Só que quanto mais alta for a tensão, menor será a corrente. E diminuindo a corrente, o fio pode ser usado mais fino. Então eu aumento a tensão elétrica para eu poder colocar um fio mais fino. Se não, para a gente poder utilizar, imagine que se viesse 220 da hidrelétrica até nós aqui na nossa cidade, o que ia acontecer? De uma hidrelétrica, por mais que ela seja próxima, teria que vir um cano, um fio enorme. Quanto de matéria-prima ia ser gasto? Muito consumo de matéria-prima, fica muito caro para transmitir. Sem contar o peso, né? Guindastes colocando... Nossa, já pensou?
Então seria uma coisa absurda. Então para isso a gente usa os transformadores. Quem que são esses caras? Transformador é aquelas caixas que a gente tem penduradas nos postes, em alguns postes assim grandão e tal, que às vezes você passa embaixo e ele fica roncando, fica um barulhinho assim. Então esse cara é o transformador. Porque nos postes, aqueles 3 fios alinhados horizontalmente em cima, eles estão numa tensão elétrica. Quando eu falo tensão, eles estão lá, ó, numa tensão, por exemplo, UP. Beleza? Então lá tem 13.800 volts. 13.800 volts lá no UP. Ou seja, está aqui. Tem um monte de voltinha. Então tem um número de voltas aqui dentro desse transformador. Quando ele tem um número de voltas menor, significa que ele tinha uma tensão de entrada grande e passou a diminuir essa tensão. Certo? Então assim, o número de voltas é proporcional à tensão. Então se eu tenho bastante volta no primário, bastante volta, e no secundário, que seria a outra parte, o N2, o secundário, que é o enrolamento, a gente diz assim, o enrolamento secundário tem um número de voltas menor, a gente chama transformador abaixador. Ele vai pegar uma tensão alta e vai trazer baixinha, ok? Outro exemplo de transformador que a gente tem é quando você vai carregar o celular. Você que vai lá coloca ele na tomada. Ô, cadê meu carregador? Carregador, na verdade, ele é um transformador, porque ele vai pegar a corrente elétrica ali da tomada, que é 220 volts ou 110 volts, e vai transformar para a tensão que o teu celular precisa. 9 volts, 5,42 volts, não importa. A tensão que o teu celular precisa. Os notebooks 19 volts, né? Então ele vai transformar. E esse equipamento ainda do celular, ele vai transformar a corrente alternada da tomada em corrente contínua, que daí muda um pouquinho. Mas ele é um transformador, ok? Então transformadores servem para quê? Para a gente reduzir tensão ou aumentar a tensão. O que a gente tem que lembrar? Que o número de voltas no enrolamento primário é diretamente proporcional à tensão. Ou seja, se eu tenho no enrolamento primário muitas voltas e no enrolamento secundário eu tenho poucas, então ele vai entrar com uma tensão e vai sair com uma menor. Professor, e se ele entrasse aqui com poucas voltas e saísse com bastante? Então ele elevou. Para que eu quero elevar a tensão? Para poder diminuir a corrente elétrica e assim eu posso ter um fio mais fino para levar a corrente elétrica até um ponto distante. Ok? Então essas são as principais diferenças dos motores ou das máquinas elétricas que nós temos, ok? Então volta lá, motor elétrico vai transformar energia elétrica em movimento, ok? Gerador elétrico, ele não gera, ele transforma qualquer tipo de energia em elétrica. E transformador, ele transforma a elétrica em elétrica. Para quê? Para a gente poder transmitir, ok, gente? Então, fiquem bem e até a próxima.